Hoje, nesse vídeo, iniciaremos nossa jornada sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, abordando principalmente o que é a doença e como identificar seus primeiros sinais. Eu sou o Dr. Gustavo Costa, neurologista especializado em cuidados com doenças neuromusculares. A esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, como é conhecida no Brasil, é a principal doença do neurônio motor. Para entender a doença, é preciso entender o que é o neurônio motor. O neurônio motor é a parte do nosso sistema nervoso que faz a integração entre o cérebro, que comanda o movimento, e o músculo, que é aquele que executa o movimento. Por exemplo, o comando para a movimentação da mão se inicia no cérebro, que é a central de comandos, e via neurônio motor desce até a medula. Faz conexão com outro neurônio, que é o segundo neurônio motor, que por fim caminha até o músculo, que neste caso é o responsável pela movimentação da mão. E a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, é a doença do neurônio motor mais comum. O mais importante é entender que a ELA é uma doença degenerativa, ou seja, o neurônio começa a enferrujar e, portanto, o paciente piora. Os cuidados e tratamentos têm como objetivo retardar, frear esse processo. A ELA comete 5 a cada 100 mil pessoas no mundo todo. Em geral, a doença se inicia por volta dos 55 ou 65 anos, sendo ligeiramente mais comum em homens. Embora rara, existem alguns famosos diagnosticados com a esclerose lateral amiotrófica e talvez o maior deles seja o físico Stephen Hawking, diagnosticado aos 21 anos, mas faleceu só aos 76 anos. Isso nos mostra 2 fatos importantes. O primeiro, que existem formas diferentes da doença, muito diferente daquela que a gente está acostumado a ouvir falar. E o segundo e mais importante, que essa doença não é invisível, embora limitante, permite que o paciente realize grandes feitos e principalmente viva. Bom, e por que a ELA acontece? De uma forma mais clássica, acredita-se que a cada 100 doentes, 10 possuem alguma alteração genética que justifique a doença, ou seja, alguma mutação e alteração em seu DNA. Outros fatores não são muito bem compreendidos, mas existem, principalmente o tabagismo. De forma geral, os sintomas se dividem em 2 grupos. Aqueles que acometem membros, ou seja, braços e pernas, como fraqueza, cãibras, perda de massa muscular, principalmente nas mãos, e fasciculações. São pequenas contrações ao longo dos nossos músculos do corpo, semelhantes àquela que a gente tem na pálpebra. E aqueles sintomas que prejudiquem a função bulbar, principalmente com dificuldade de engolir, alteração no volume e no padrão da voz, o paciente fala mais baixo, ou com dificuldade para articular as palavras ou movimentar a língua, e por fim, falta de ar. Bom, e como se faz o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica? Claro que a consulta é fundamental para a identificação dos sintomas que eu disse até o momento. Porém, no fim das contas, é necessária a realização de um exame conhecido como eletroneuromiografia. Como acontece em doenças raras, há um atraso no diagnóstico, e sendo que na maioria das vezes o paciente inicia o tratamento numa fase tardia da doença. Então, quanto mais cedo fizer o diagnóstico, melhor. Os estudos mostram que na maioria dos casos a evolução é rápida. O que nos resta é acreditar sempre, pois existem novas medicações em estudo e não perder a esperança que nosso caso será o mais lento. Daqui a algum tempo nós poderemos nos beneficiar de alguma terapia inovadora. Eu, como médico, aprendo muito sobre vida com os doentes. Aqui, o mais importante não é o medicamento, mas sim que a pessoa, que o doente e que a família não perca a parte mais íntima de cada indivíduo, a vontade de viver cada segundo.